Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa sistemática é uma das melhores que nós temos aqui no Brasil, porque ela vai trabalhar o contexto brasileiro, o contexto do protestantismo brasileiro. Teologia sistemática, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual do nosso Brasil. Do Frank Ferreira e do Alan Myatt, ou Myatt. E ambos são grandes teólogos, principalmente o Frank Ferreira, que é muito conhecido, né? Ele teve recentemente lá no Inteligência Limitada, do podcast, que é muito conhecido, né? Do Vilela, juntamente com o Luiz Saião, para falar. Ambos falaram sobre a Reforma Protestante. Muito bom o podcast, mais de 2 horas, eles falando lá, trazendo conhecimento histórico, né? Que o Frank Ferreira é professor de História da Igreja, enfim. Então, essa obra, quem tem ela, sabe do peso dela e de sua importância. É capa dura, tá? O total de páginas dessa sistemática, se você pegar tudo aqui, ó, você tem 1.218 páginas, então é muita coisa. Os assuntos são os mesmos assuntos que toda a sistemática trata, que nós conhecemos, né? Soteriologia, hamartiologia, pneumatologia, cristologia, teontologia e por aí vai. Só que ela tem uma pegada apologética, falando do nosso contexto aqui brasileiro. E aqui você tem, ó, nessa teologia sistemática foram levados em conta os 3 critérios indispensáveis para uma sistematização séria e responsável dos ensinos cristãos. Aí você tem, primeiro aqui, ó, rigor metodológico, respeito ao texto sagrado e contextualização relevante. Além desses 3 critérios, há ainda outro que não poderia faltar: a atenção cuidadosa à história e à filosofia. O primeiro critério dispensa a devida atenção à metodologia e ao rigor científico da obra. A organização da obra segue a estrutura já consagrada. Começa pela doutrina da revelação, depois estuda a doutrina de Deus, que é a teontologia, então prossegue para a análise de temas nas áreas da antropologia e da hamartiologia. Por último, traz os capítulos destinados à cristologia, à pneumatologia, à eclesiologia e à escatologia. O segundo critério confere o devido respeito ao texto sagrado, uma vez que adota uma abordagem nitidamente evangélica, com enfoque reformado. Então, é uma sistemática reformada, porque ambos são calvinistas, que se refere à escatologia, ambos são pós-tribulacionistas, tá? Mas é uma sistemática fantástica, tá? Então, com enfoque reformado, interage com os teólogos protestantes clássicos, com a herança patrística, com a cristologia clássica e com a soteriologia e a bibliologia reformadas. O terceiro critério, que é o grande diferencial desta obra, oferece uma relevante contextualização dos assuntos estudados, entre os quais estão, olha que interessante, esse é o diferencial dessa sistemática: a religiosidade brasileira, examinada pelos aspectos teológico e popular. Segundo, a realidade brasileira, abordada por meio de um significativo estudo apologético. Outros diversos enfoques teológicos contemporâneos com os quais os autores interagem, sem, no entanto, deixar de lado os contornos da história, do pensamento e dos movimentos religiosos relevantes. Olha que maravilha, tá?
Então, trata-se não apenas de uma teologia sistemática inegavelmente clássica, protestante e evangélica. A obra vai muito mais além disso, além de ser originalmente escrita em português, aspecto relevante para a formação do pensamento teológico nacional aqui, brasileiro. Sua singularidade está no fato de se voltar para o contexto atual, fazendo uma análise de questões apologéticas imprescindíveis para a realidade contemporânea. Tá? O leitor se beneficiará grandemente com a leitura desta obra, com sua utilização para o preparo de estudos bíblicos, aulas de EBD, sermões e outras atividades que não podem prescindir de uma obra deste porte. Frank Ferreira, quem é? Muito conhecido, né? É bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É diretor e professor de teologia sistemática e história da igreja no Seminário Martin Bucer, em São José dos Campos, São Paulo, e consultor acadêmico de Edições Vida Nova. É autor, entre outros livros, de A Igreja Cristã na História, Avivamento para a Igreja, Teologia Sistemática, que é o curso Vida Nova e de Teologia Básica, Contra a Idolatria do Estado e Pilares da Fé, publicados por Vida Nova. Aí tem outro, né? Por Amor de Sião, que foi lançado em 2022, uma obra maravilhosa. E o Alan Miat, ele é bacharel em Artes, Psicologia e História pela Vanderbilt. Se eu pronunciei errado, perdão, viu? Pela Vanderbilt University, mestre em Teologia pelo Denver Seminary e PhD em Estudos Teológicos e Religiosos pela Denver University School of Theology. Lecionou Teologia Sistemática na Faculdade Teológica de São Paulo e Teologia Apologética e Missões no Gordon Cowell Theological Seminary, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Atualmente é professor de teologia no curso de mestrado das Faculdades Batistas do Paraná, FABAPA, que é muito famosa. E leciona no Seminário Martin Bucer, em São José dos Campos. Olha aí. Então, essa obra, queridos, o diferencial dela é que ela tem uma pegada histórica, uma pegada filosófica, uma pegada apologética, trabalhando no nosso contexto aqui do protestantismo brasileiro. Ela foi lançada em 2007, a primeira edição. Depois você teve a primeira edição revisada em 2008. E até o momento nós tivemos 3 reimpressões. 2012, 2015 e a última, 2017. Então, portanto, vai fazer 7 anos. Tá? Aqui começa com uma oração puritana em relação à Trindade. E aqui você tem um sumário. Junto com essas sistemáticas, eu tenho a do Wayne Grudem, que eu fiz o review aqui para vocês. A do Robert Culver, que eu fiz aqui para vocês o review. A do Alistair McGrath, tá? Que é outra sistemática top demais. Sistemáticas maravilhosas. E como toda sistemática, você tem aqui o sumário. O sumário é dividido, queridos, em 8 partes. A primeira parte é a introdução ao estudo da teologia cristã, que são 2 capítulos. A parte 2, você tem a doutrina da revelação de Deus, que ele vai, no capítulo 3 e 4, que eles vão trabalhar primeiro a revelação geral. O que é a revelação geral? Deus se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio das coisas criadas. E tem a palavra de Deus. E na revelação geral, você também tem a revelação especial, né? Especial. Show de bola. A parte 3, eles irão trabalhar a doutrina de Deus. Que aí trabalha a Trindade, os atributos, o Deus Pai, a criação, a providência de Deus, né? Anjos e demônios.
A parte 4, ele vai trabalhar a doutrina da humanidade do pecado, vai trabalhar a hamartiologia, que é o pecado, e a antropologia, aqui o ser humano e a doutrina do pecado, a hamartiologia e a antropologia. A parte 5, eles irão trabalhar a doutrina da pessoa e obra de Cristo, que é a cristologia. Na cristologia, você estuda a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, no estado de humilhação, a expiação e a ressurreição de Cristo. A parte 6, eles irão trabalhar a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, a pneumatologia. Então, está aqui, são 4 capítulos. Estudo do Espírito Santo, a união com Cristo, a doutrina da eleição, o início da vida cristã, a vida cristã, a obra do Espírito Santo na santificação e na perseverança. A parte 7, eles irão trabalhar a eclesiologia, a doutrina da igreja. E a última parte, a parte 8, eles irão trabalhar a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Lembrando que ambos são defendem o pós-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionismo. E em relação ali à questão do milênio, eles defendem a visão amilenista. Faz tempo que eu consultei essa obra, mas se eu não me engano, é a visão amilenista. O Alamite é amilenista, tá? O Frank Ferreira, eu não tenho certeza se ele é amilenista, não tenho certeza. Mas me parece que ele é amilenista. Eu nunca vi ele falando sobre escatologia nas redes sociais dele, né? Ele fala mais de história da igreja, mas se não me engano, creio que ele seja amilenista. Eu vou dar uma conferida aqui, mas só concluindo aqui, bibliografia geral e índice de textos bíblicos que eles citam na obra. Se nós formos aqui, para o capítulo 24, que é a volta de Cristo e o milênio. Está lá na página 1094. Se nós pegarmos aqui e verificarmos, né? Vamos ver a posição deles. Você tem aqui a volta de Cristo e o milênio. Você tem a definição do problema, que é um debate muito grande, se o milênio é literal, se não é, se é simbólico. Eles começam aqui abordando, definindo. Depois eles pegam aqui, tá, todos os capítulos, né, os assuntos abordados, eles trabalham o contexto histórico, queridos, porque é uma sistemática que tem a pegada apologética e histórica, tá? Estudo histórico e comparativo, que ele trabalha as religiões. É uma obra que ela é singular em relação a esses assuntos, porque trabalha o nosso contexto aqui brasileiro. Então, vai trabalhar as religiões, A fenomenologia da religião entende a escatologia segundo 3 formas que compõem as 3 maneiras como as religiões mundiais entendem o universo. A primeira é a escatologia cosmobiológica, mais comum no animismo. O lugar do ser humano no cosmos proporciona o padrão para definir o tipo de destino disponível no futuro. Como foi visto no estudo da soteriologia, a preocupação central dessa tradição é promover a harmonia entre o cosmos e a humanidade. Por isso, cosmo, que é a criação biológica, né, que envolve a vida, é a humanidade. Aqui se tem uma frase, a natureza, um comentário, né? A natureza está mergulhada em ritmos cíclicos. Então, uma coisa cíclica é uma coisa repetitiva. E o padrão de repetição eterna ou retorno caracteriza essa escatologia. A visão das últimas coisas é uma visão de harmonia entre o homem e o cosmos.
além da ameaça de tempo e estação. Às vezes, um herói mítico, divino ou semidivino, é pensado como o restaurador do estado final, depois de um período de cataclismos e desastres. Aqui ele está tirando, aqui, ó, nosso rodapé, da escatologia hindu. Todas as religiões têm a sua escatologia, né? Então veja, ele já começa com um aspecto histórico. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, a escatologia eternalista, que é a segunda forma, né? Manifesta-se principalmente nas religiões orientais. Esta escatologia considera o tempo como um ciclo infinito de nascimento e mortes e busca escapar deste ciclo de renascimento, que aqui envolve também a reencarnação e por aí vai. A última coisa consiste na libertação do indivíduo do mundo empírico e real e temporal para o mundo infinito do espírito. As escatologias do judaísmo, do cristianismo e do islamismo são fundamentadas na ideia de uma história linear, o que representa uma diferença radical entre estas e as demais religiões. A raiz dessa ideia é encontrada no Antigo Testamento. Aqui, o destino final é visto como o cumprimento da história. Por isso, esta interpretação se chama escatologia histórica. As religiões afro-brasileiras, você tem aí o candomblé, a umbanda, a quimbanda, fazem parte do primeiro grupo da escatologia cosmobiológica. O estudo anterior da soteriologia do candomblé, no capítulo 18, mostrou que a criação e a preservação da harmonia entre o mundo do ser humano, que é o Aie, e o mundo dos espíritos, que é o Orum, é a preocupação central dessa religião. Após a morte, as pessoas se reúnem com os espíritos dos antepassados, onde lutam contra as forças do mal para manter a harmonia. Não obstante, a esperança do futuro não é vista como uma continuidade da existência pessoal, mas sim nos filhos, netos e em toda a descendência. Então, olha, falando do contexto brasileiro, das religiões afro, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, como eles pensam. Então, gente, isso eles fazem em todos os capítulos. Tá? Quem tem essa sistemática sabe da importância dela. E aqui ele vai indo. Ó. Eles vão indo, trabalhando o contexto histórico aí, né? Depois eles trabalham aqui as seitas. As seitas. Que as seitas falam sobre a escatologia. E aqui você tem as notas de rodapé o tempo todo, né? E não vou ler por causa do tempo. Aí ele vai trabalhar aqui, ó, o naturalismo, que é o ateísmo, né? Que não tem esperança em nada além desta vida. Não existe Deus, não existe céu, não existe fé, não existe nada. O que existe é aqui e agora, é essa vida. Morreu, acabou. É a concepção ateísta, também chamada de naturalismo. Na história da igreja, que eles vão começar a trabalhar agora a questão do milênio, né? Aí trabalha as questões dos mais famosos, as mais famosas escolas, que é a escola pós-milenista, a milenista e a escola pré-milenista. Tá? Então, primeiro, eles irão trabalhar o pré-milenismo histórico, começando lá nos pais da igreja. Eles trabalham essa questão. Aqui você tem um quadro comparativo daquilo que o pré-milenismo crê e defende. Primeira era da igreja, depois eu tenho a segunda vinda de Cristo e o reinado de 1000 anos, seguido depois do milênio, a eternidade. Tá? Depois você tem aqui, ó, o amilenismo. O amilenismo. Aí você tem um quadro comparativo também. Que o milênio, o que é o milênio para o amilenista? É a era da igreja. É o reino na terra. A igreja é o reino na terra e o Israel espiritual, pois a igreja substituiu Israel. A igreja é o novo Israel. Aí existe a teologia da aliança, né? Ou a teologia do pacto, que não dá para falar aqui, que é muita coisa. E
O milênio, que é essa era agora, a era da igreja, acaba quando, Elias? Com a segunda vinda de Cristo, vindo depois a eternidade. Esse é o esquema milenista. Depois ele vai trabalhar o esquema pós-milenista, que eu já expliquei para vocês nas lives que eu fiz sobre o milênio, né? Muitas perguntas chegaram para mim sobre esse assunto. Ele explica aqui a visão pós-milenista, que assim como a visão amilenista também defende o milênio simbólico, né? A diferença é que para o amilenista o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Mas para um pós-milenista o mundo vai melhorar, vai ser evangelizado, vai ser cristianizado, o evangelho vai ganhar, vai conquistar todos os povos, né? Vai ser uma época dourada do planeta. Quando isso acontecer, tá? Que é esse milênio, né? O milênio para o pós-milenista, é essa fase, essa época dourada, onde o evangelho será pregado em todo o mundo, as missões, né? Todas as nações ouvirão o evangelho, conversões em massa, é uma época dourada. Isso é o milênio para o pós-milenista. Quando essa época acontecer, Cristo volta, tá? Ele volta e já estabelece a eternidade. Aí eles vão falar da teologia pactual, a teologia do pacto, que o Alan White e o Frank Ferreira defendem, né? Que eles são reformados. Eles trazem aqui sempre a pegada histórica, né? Show de bola. Que eles vão trazer, ó, nota de rodapé, que ele vai citar o Kenneth Gentry Jr., que é um pós-milenista, né? Karl Barth. Ixi, show de bola. Depois eles trazem o pré-milenismo dispensacional, que aqui no Brasil é mais conhecido. Tá? O que defende o pré-milenismo dispensacionalista? Você tem as 7 dispensações, muito conhecidas. Quem foi pré-tribulacionista ou quem sabe, conhece de cor. A primeira dispensação, inocência. A segunda, governo humano. A terceira, patriarcal. A quarta, ou melhor, vamos recapitular aqui. Inocência, a primeira dispensação, inocência. A segunda, consciência. A terceira, governo humano. A quarta, patriarcal. A quinta, a lei. A sexta é essa agora, que estamos vivendo, a graça. E a última dispensação é o milênio. E o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista. Entende que a igreja não passa pela grande tribulação. Eles explicam aqui. Então, eles te dão toda a base, tá? Toda a base explicando o que ensina o pré-milenismo dispensacionalista. Aqui ele vai explicar, ó, que a vinda de Cristo é dividida em 2 fases. A primeira fase ele vem para a igreja de forma secreta. A primeira fase. E a segunda fase ele vem com a igreja depois de 7 anos de grande tribulação para salvar Israel na batalha do Armagedon. Então está aqui as divisões. Você tem a era da igreja, né, a primeira vinda, a vinda nos ares, o arrebatamento, a primeira fase, e a segunda fase é a vinda com a igreja na terra para julgar as nações e estabelecer o milênio. Tá? Aí ele vai também falar, ó, do dispensacionalismo progressivo. Gente, é maravilhoso. Para mim, hoje, é a sistemática que eu mais consulto. Tá? Juntamente com a do Wayne Grudem, né? É a que mais consulto. Top demais, que a linguagem é fácil, né? Então, o dispensacionalismo progressivo, que é totalmente do dispensacionalismo clássico, que é esse aqui, ó. Também chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Aí você tem a teologia da Nova Aliança, a teologia da esperança. Deixa eu correr aqui porque o tempo ruge. Eu estou mostrando só a última parte, mas eu posso fazer o segundo vídeo dessa obra. Se vocês quiserem, eu posso fazer o segundo vídeo.
mostrando mais coisas, tá? Estudo bíblico, Antigo Testamento. Meu Deus, é muita coisa. Novo Testamento. Muita coisa, olha só. Aqui eles interagem, né, com as três posições, a posição pós-milenista, amilenista e pré-milenista, trazendo os pontos fortes e fracos aí de cada um, tá? A ressurreição do capítulo 20 de Apocalipse, aquelas duas ressurreições que aparecem no capítulo do versículo 4 e versículo 5. Tá? Para o pré-milenista, as duas são físicas. Para o amilenista e o pós-milenista, uma, que é o versículo 4, final do versículo 4, é a ressurreição espiritual, que é a nova vida em Cristo, e a segunda é física. Eles explicam aqui. Depois você tem o estudo sistemático, os sinais da vinda de Cristo, que é mais detalhado, tá? O Frank Ferreira, ele mudou a posição dele em relação a Israel, tá? Ele entendia antes que a igreja substituiu Israel de forma completa. Essa também é chamada de a teologia da substituição. Ele mudou de posição. Tanto que a obra dele, que foi lançada em 2022, Por Amor de Sião, fantástica obra, ele fala da mudança dele, né? E Deus tem um plano para Israel, sim, baseado lá em Romanos capítulo 11, o futuro de Israel, tá? Nessa obra aqui, ainda, ele não tinha mudado a posição dele. Não tinha mudado ainda a posição dele. Tá? Isso aqui é bom eu falar para vocês ficarem atentos, tá? Show de bola. Olha só. A segunda vinda de Cristo. O milênio. Então eles fazem uma exposição histórica fantástica, né? Das correntes, das posições, dos pontos fracos, dos pontos fortes. Olha, o milênio. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Não obstante, chegamos a conclusões diferentes sobre a questão da natureza do milênio. Frank Ferreira aceita a interpretação amilenista, olha só. E Alan Might acredita ser mais coerente a interpretação do pré-milenismo histórico. Então, ambos têm posições diferentes em relação ao milênio. Eu falei que o Alan Might era milenista, mas não é. Tá vendo? Por isso que é bom. Fazia tempo que eu não consultava essa obra, né? Por isso que é bom você consultar, né? Então, o Frank Ferreira, que é milenista, e o Might é pré-milenista. Ele é pré-milenista, pós-tribulacionista, porque o pré-milenismo histórico defende o pós-tribulacionismo. Tá? A igreja passa a grande tribulação. Embora isto possa parecer uma divergência radical, não entendemos que seja assim. Primeiro, notamos que as duas interpretações são comuns entre as várias denominações evangélicas. Então, eles não brigaram por causa disso, né? Especialmente entre os batistas e presbiterianos. Os batistas são pré-milenistas e os presbiterianos são amilenistas. É possível encontrar teólogos de renome defendendo os dois lados da questão. Segundo, acreditamos que essa diferença de opinião não é tão importante a ponto de ser motivo de divisão entre irmãos em Cristo, nem no que diz respeito a pontos de vista pessoais, no que diz respeito a pontos de vistas eclesiais em relação à igreja. Isto não é o mesmo que dizer isto não é o mesmo que dizer que a diferença não tem importância, mas sim que, comparada com outras doutrinas centrais da fé, a interpretação do milênio não deve ser usada como prova de ortodoxia. Show de bola. Então você tem aqui a visão milenista, defendida por Frank Ferreira, tá? E a posição pré-milenista histórico,
defendida pelo Alan Might. Olha, muita coisa, gente. Muita coisa. Depois vocês têm o estudo apologético sobre o naturalismo. O livro tem, a sistemática tem a pegada apologética e a pegada histórica, né? E bíblica também, evidente. As religiões orientais, o espiritismo, as seitas, o pós-milenismo, o dispensacionalismo, as especulações quanto ao fim, a teologia da nova aliança e por aí vai. Eu estarei fazendo o segundo vídeo dessa obra, tá? Botando outras coisas para vocês. Tenho que fazer, não tem jeito. Que é muita coisa. Se vocês gostaram desse primeiro review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui, né, as suas impressões, para eu saber se vocês gostaram ou não. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.